E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio do canal Conteúdos Ambientais e hoje nós vamos falar sobre tratamento anaeróbio de efluentes. Tira o oxigênio, mantenha o esgoto e o que será que vai acontecer no final? Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, relembrar, matar a curiosidade, eu te convido para assistir este vídeo até o final. Bora lá? E aí galerinha, tudo bem? Primeiramente eu quero gentilmente, se você puder, deixar um joinha, compartilhar, comentar esse vídeo, porque isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para todos vocês. Tratamento anaeróbio de efluentes. Estamos falando ainda do tratamento secundário, aquele onde nós vamos remover a DBO solúvel, a matéria orgânica dissolvida na água, aquela que acaba com o oxigênio dos corpos receptores, causando muitos impactos no ecossistema. Nós já vimos bastante os tratamentos aeróbios. Falamos sobre lodos ativados, filtros biológicos, lagoas de estabilização. O quê? Você ainda não viu essas aulas? Ô louco! Começa aqui assistindo a aula de lodos ativados, depois você corre para cá para continuar vendo o tratamento anaeróbio. Se você procurar sobre tratamento de efluentes em reatores anaeróbios, lá na década de 70, 80, você vai encontrar muito pouco ou quase nada. Porque até aquelas décadas 70, 80, nós usávamos o tratamento anaeróbio em pequena escala, em comunidades rurais, ou para baixas cargas orgânicas, como em lagoas de estabilização, lagoas anaeróbias, ou para a digestão de lodo em digestores anaeróbios de lodo. Mas, nos últimos 30 anos, nós demos um salto tecnológico e começamos a aplicar os reatores para tratamento de efluentes anaeróbios em grande escala. E isso só foi possível porque a tecnologia desenvolvida nos últimos 30 anos nos permitiu isso. Nós temos reatores muito tecnológicos que nos permitem uma boa eficiência, com um tempo de retenção razoável, com um volume razoavelmente pequeno, um espaço ocupado razoavelmente pequeno, mas principalmente a um custo mais acessível. E isso torna o tratamento anaeróbio tão atrativo atualmente. E eu vou começar citando alguns pontos positivos do tratamento de efluentes de forma anaeróbia em reatores. Ponto positivo número 1, uma baixa produção de lodo. Em reatores anaeróbios, a produção de lodo é cerca de 2 a 8 vezes menor do que nos reatores aeróbios. Ponto positivo número 2, o lodo já sai digerido, mineralizado. Então ele vai simplesmente precisar passar por um processo de desaguamento e ser enviado para a disposição final. Ponto positivo número 3, ocupam pequenas áreas e têm baixa necessidade de automação. Sim, também. Os reatores anaeróbios costumam ser mais verticalizados, ocupando áreas menores do que os reatores aeróbios, e você não tem uma necessidade muito grande de automação. Você tem geralmente uma estação elevatória para dar altura manométrica e o resto a gravidade faz sozinha. Ponto positivo número 4, a biomassa é muito resistente a longos períodos de parada do sistema. Essa biomassa anaeróbia sobrevive por mais tempo caso o meu sistema precise parar por algum motivo de manutenção, por algum problema operacional, diferente dos reatores aeróbios que, se ficar parado por um tempo razoavelmente curto, eu já começo a ter problema com os micro-organismos presentes. Ponto positivo número 5, ele aguenta elevadas cargas orgânicas. Então, quando eu tenho um efluente cuja DBO, cuja DQO inicial é muito alta, eu posso aplicar primeiro um tratamento anaeróbio para dar uma diminuída razoável na carga orgânica inicial e depois aplicar um tratamento posterior. Ponto positivo número 6, ele pode ser aplicado em pequena e em grande escala, diferente dos reatores aeróbios, onde alguns deles têm que ser imensamente grandes, monstruosamente grandes. Os reatores anaeróbios podem ser aplicados em pequena e grande escala, sem maiores intercorrências operacionais. Ponto positivo número 7, uma pequena demanda nutricional.
O tratamento anaeróbio requer menos nutrientes do que o tratamento aeróbio. Para efeitos de comparação, o tratamento aeróbio requer uma relação de 350 unidades de DQO para cada 5 unidades de nitrogênio para cada 1 unidade de fósforo. Já o tratamento anaeróbio precisa, para cada 1000 unidades de DQO, apenas 5 de nitrogênio e 1 de fósforo. Portanto, a demanda nutricional é menor no tratamento anaeróbio. Mas nem tudo são flores na Ilha das Flores. Sim, nem tudo são flores na Ilha das Flores. Eu também posso elencar uma série de pontos negativos no uso dos reatores anaeróbios, começando justamente pela demanda nutricional. Como os micro-organismos anaeróbios não precisam de muito nutriente para se desenvolver, para se reproduzir, eles também não vão ter um alto índice de remoção no efluente tratado. Então, se o meu efluente tem muito nitrogênio e muito fósforo, com certeza o efluente tratado vai continuar com altos índices de nitrogênio e fósforo. Posso também citar como ponto negativo, e bem negativo, a baixa eficiência do sistema quando comparado com reatores aeróbios. Os reatores anaeróbios removem cerca de 60%, 70% da matéria orgânica inicial, o que é um rendimento razoável. Por isso que geralmente os reatores anaeróbios sempre estarão associados com outro tipo de processo aeróbio depois. Reatores anaeróbios seguidos de lodos ativados. Reatores anaeróbios seguidos de lagoas de estabilização. Reatores anaeróbios seguidos de filtros biológicos. Ou seja, nós sempre precisaremos de um tratamento complementar, porque dificilmente o tratamento anaeróbio sozinho vai alcançar os índices necessários de remoção de matéria orgânica para o lançamento direto do efluente no corpo receptor. Um outro problema do tratamento anaeróbio é que a microbiologia é muito mais complexa do que no tratamento aeróbio. No tratamento anaeróbio, vão se processar uma série de etapas e uma é dependente da outra. Se eu tiver problema em uma dessas etapas, todo o resto do meu tratamento pode ficar comprometido e a eficiência cai bruscamente. Outro fator que joga contra os reatores anaeróbios é a partida do processo muito lenta, em alguns casos podendo demorar até 6 meses para alcançar uma eficiência razoável. Uma outra desvantagem dos processos anaeróbios é que a remoção de patógenos é muito baixa. Então, com toda certeza absoluta, eu vou precisar de um bom processo de desinfecção para eliminar os micro-organismos patogênicos. Mas talvez o principal parâmetro que interfere negativamente nos reatores anaeróbios é o cheiro do processo. Sim, o tratamento anaeróbio gera gases que cheiram muito mal. Então isso pode incomodar as pessoas ao redor, os vizinhos, a população, caso tenha algum problema operacional e esses gases escapem para a atmosfera. Mas você só vai entender muito bem o tratamento anaeróbio se você entender as fases metabólicas que estão por trás de todo esse processo. Nós temos muitos micro-organismos atuando em etapas específicas do tratamento, fermentando o efluente até conseguir transformar quase toda a matéria orgânica em gás. Sim, é um processo fermentativo. Assim como nós fabricamos cervejas, vinhos, cachaças, nós também usamos a fermentação para fabricar um esgoto de qualidade. Nós temos sommeliers de cerveja, sommeliers de vinhos, sommeliers de cachaça e também temos sommeliers de esgoto. Ah, que safra deliciosa de esgoto! Dá para sentir claramente o cheirinho de cocô com bituca de cigarro, notas de ovo podre com fundinho de peixe apodrecido. Que delícia! Não, gente, não existe sommelier de esgoto, ninguém fica cheirando esgoto gratuitamente, né? Geralmente isso é um efeito colateral de trabalhar numa ET. Mas, de qualquer forma, é importante que você conheça as etapas da digestão anaeróbia para que você possa saber exatamente o que acontece
com a matéria orgânica ao longo desse ciclo. E são 4 etapas, basicamente. A hidrólise e a acidogênese, e elas costumam acontecer juntas. A acetogênese e a metanogênese. E também temos a sulfetogênese, que pode acontecer, mas ela já não é tão interessante assim. E vamos conhecer cada uma delas intimamente. A primeira etapa, a hidrólise, que vai acontecer junto com a acidogênese, é quando os micro-organismos pegam materiais orgânicos grandes, complexos, de difícil assimilação e vão quebrar essas moléculas em outras menores e mais fáceis de serem incorporadas pelos micro-organismos. Os primeiros micro-organismos, então, vão realizar a hidrólise, pegando moléculas grandes de carboidratos, proteínas, lipídios e fracionar em moléculas menores de açúcares, aminoácidos, ácidos graxos. Então acontece a acidificação dessas moléculas. Micro-organismos que vão transformar essas moléculas em ácidos. Ácido butírico, propiônico, acético, lático, valérico, também gás carbônico, hidrogênio, amônia. Então, essa primeira etapa é importante porque pega uma matéria orgânica, pega uma molécula grande e picota ela em tamanhos menores, mais fáceis de serem assimiladas pelas próximas etapas. Saem de cena as bactérias que realizaram a acidogênese e entram em cena um grupo intermediário de micro-organismos que vão fazer a acetogênese. Então elas vão pegar os álcoois formados na etapa anterior e transformar isso em bastante acetato e mais hidrogênio ainda. E isso vai ser o substrato para a próxima etapa. E a próxima etapa é a metanogênese. Saem de cena as bactérias que fazem a acetogênese e damos início, então, à produção de metano, à produção de biogás, através das chamadas arqueias metanogênicas, bactérias que vão consumir o acetato e produzir o metano. Na verdade, nós temos 2 vias possíveis para a produção do metano. A primeira delas, que produz cerca de 70% de todo o metano, é uma via chamada de metanogênese acetotrófica. E o que esse palavrão todo quer dizer? Bactérias especializadas e estritamente anaeróbias vão consumir o acetato e produzir o metano e também gás carbônico. A segunda via, que vai produzir cerca de 30% de todo o metano final, é uma via chamada de metanogênese hidrogenotrófica. E esse palavrão todo quer dizer o quê? Outras bactérias especializadas, estritamente anaeróbias, vão utilizar o hidrogênio e o gás carbônico gerado em várias etapas anteriores para produzir o metano e a água. Então nós temos essas 2 vias acontecendo na etapa da metanogênese. E temos também uma etapa que acontece paralela com todas as outras, chamadas de sulfetogênese. Na sulfetogênese, bactérias chamadas de sulforredutoras vão utilizar compostos contendo enxofre, como sulfatos, sulfitos, outros compostos sulfurosos, e convertê-los ao sulfeto de hidrogênio, também chamado de gás sulfídrico, um gás extremamente mal cheiroso e muito agressivo para o concreto, para os metais, então ele não é interessante que seja formado. Mas em termos de remoção de carga orgânica, a sulfetogênese é tão eficiente quanto as outras etapas. Porém, tem esse grande efeito colateral. Você sobreviveu à explicação de todas as etapas do processo de digestão anaeróbia. Lembrando que essas etapas não são plenamente bem esclarecidas ainda. Portanto, nós vamos falar agora de parâmetros que interferem no bom funcionamento de um reator anaeróbio. E eu já começo falando de cara da temperatura. Os reatores anaeróbios funcionam muito bem no Brasil porque nós temos uma temperatura média quente. As bactérias anaeróbias sobrevivem e trabalham muito melhor
em ambientes mesofílicos. O que são ambientes mesofílicos? Temperaturas mesofílicas. Aquelas que estão entre 20 e 40 graus Celsius, sendo que entre 30 e 35 é a temperatura ótima, onde as bactérias de fato trabalham e consomem bastante matéria orgânica. Porém, nem todos os lugares do Brasil têm essas temperaturas tão altas em todas as épocas do ano. Então a temperatura, sempre que ela começa a diminuir, eu também posso ter uma queda de rendimento dos meus reatores. Abaixo de 20 graus Celsius, alguns autores relatam que para cada 1 grau Celsius que você diminui, o metabolismo microbiano reduz cerca de 11%, o que é muita coisa. Portanto, as temperaturas são muito importantes para o bom funcionamento de um reator anaeróbio. Outro parâmetro que interfere muito no nosso sistema é o pH. Como vocês viram, nós temos uma etapa que chama justamente acidogênese, onde vai ser produzido muito ácido. Como consequência, o pH tende a cair. Também vamos ter muita produção de hidrogênio em várias etapas. E o hidrogênio também faz com que o pH caia muito. As etapas precisam de pHs variados, mas o reator ele é uma coisa só. Então o ideal é que o pH dentro do reator esteja entre 6,5 e 7,5. Muito para baixo disso ou muito para cima disso, nós começamos a ter problemas operacionais. Então, para manter o pH dentro de uma faixa razoável de operação, é ideal que nós tenhamos dentro do sistema uma boa alcalinidade, sim. Lembrando que a alcalinidade é uma coisa e substâncias básicas são outras coisas. Se você ainda confunde isso, dá uma olhada nessa aulinha aqui. A alcalinidade, então, ela é muito importante em sistemas anaeróbios porque ela funciona como um tampão, evitando que o pH caia excessivamente, ficando sempre ali em torno de 6,5 e 7,5. Se o pH cair demais, eu posso ter um efeito tóxico aos micro-organismos presentes dentro do reator e também para tentar equilibrar o pH, o meio vai procurar uma fonte básica, né? Vai procurar produzir carbonatos, bicarbonatos e ela pode usar o cálcio, inclusive o cálcio das paredes do reator anaeróbio. A corrosão fica muito excessiva e, obviamente, eu vou ter problemas estruturais e a vida útil do meu sistema vai ser encurtada muito rapidamente. Portanto, alcalinidade para poder segurar o pH. E é claro também, a quantidade de nutrientes, como eu já comentei lá no começo, também é um fator operacional importante. Embora a demanda seja menor, embora a reprodução celular seja mais lenta, a presença de nutrientes é importante para que ela aconteça, para que os micro-organismos possam se reproduzir e se alimentar da matéria orgânica. Agora que você resistiu a mais essa avalanche de informações, vamos misturar isso tudo dentro de uma única coisa para tratar o efluente de fato. Então vamos misturar os controles operacionais que você acabou de entender com as etapas da digestão anaeróbica que nós vimos agora há pouco. E nós vamos primeiro separar em sistemas convencionais e sistemas de alta taxa. Os sistemas convencionais são esses onde nós aplicamos baixas cargas orgânicas, que eu falei lá no comecinho do vídeo, gestores anaeróbios de lodo, tanques sépticos para pequenas comunidades, lagoas anaeróbias, lagoas de estabilização, só que esses sistemas usam baixas cargas orgânicas, o tempo de detenção hidráulico costuma ser muito longo, então nós vamos deixar ele um pouquinho de lado e vamos focar nos sistemas de alta taxa. E esses sistemas de alta taxa também vão ter vários tipos de possibilidades. Aqueles onde a biomassa vai crescer aderida, outros onde a biomassa vai crescer dispersa, livre no meio, aqueles que vão ter o leito fluidizado, leito expandido, leito rotativo. E eu vou focar, claro, nos reatores anaeróbios de fluxo ascendente, os reatores WASB, porque com certeza eles são os mais queridinhos e não só isso, eles são uma obra-prima de tecnologia e aplicação de engenharia sanitária.
O efluente vai entrar por baixo e lentamente vai subir em direção ao teto do reator. E aí você pode se perguntar, mas por que ele entra por baixo e não por cima? Porque dentro do sistema vai se formar um manto de lodo mais denso do que a água, que vai ficar na porção inferior do reator. Então não teria sentido colocar o efluente por cima, porque ia demorar muito para ele ter contato com esse manto de lodo. Segundo que as bolhas de gás que vão se formar, elas vão subir. E se o efluente estivesse descendo, a trajetória do gás com o efluente ia se cruzar e eu poderia ter problemas operacionais, problemas aí de fluxo do efluente e do gás. Uma vantagem sensacional desses dispositivos é que eles dispensam o tratamento primário. Todo o lodo primário é enviado junto para dentro do reator anaeróbio de fluxo ascendente. Nós temos ali um pré-tratamento que vai retirar sólidos grosseiros, que vai retirar a areia, mas esse lodo primário que seria retirado no tratamento primário é enviado para dentro do reator e ele ajuda a compor o manto de lodo. Dentro do reator, o efluente vai subir e ele vai ficar ali sendo digerido entre 8 a 10 horas aproximadamente. Portanto, a velocidade de subida ela é muito lenta, entre 0,5 e 0,7 metros por hora. E isso é importante, porque se a velocidade for muito elevada, ela acaba arrastando junto todo o manto de lodo, e isso não faria sentido nenhum. Lá em cima, próximo ao teto do meu reator, eu tenho o chamado separador trifásico. Ele vai separar a fração sólida, então o lodo que subiu junto com os gases, que subiu junto com o efluente, ele vai decantar e retornar para a manta de lodo na qual ele pertence. O gás vai ser acumulado num coletor e enviado para o tratamento posterior. E a fração líquida, o efluente tratado, vai sair por decantadores que estão presentes no perímetro do meu sistema. E eu tenho também um defletor, porque como muita coisa flutua, forma-se uma escuma, que é aquela lâmina na superfície de água que tem óleos, graxas, sujeiras e outras coisas que ficam flutuando. Esse defletor vai evitar que essa escuma saia junto com o efluente tratado. Então, de tempos em tempos, eu tenho que remover esse material que ficou flutuando dentro dos reatores. Feito isso, então, reduzi ali razoavelmente e consideravelmente a carga orgânica, eu envio o meu efluente para um tratamento posterior, um tratamento aeróbio. Ali vai ser gerado muito lodo. E sabe outra coisa bacana? Esse lodo secundário biologicamente ativo pode ser enviado para o reator anaeróbio para ser digerido. Portanto, o lodo sai de dentro do reator anaeróbio estabilizado, pronto para ser desaguado e enviado para algum local de destinação final. Embora o lodo em reatores anaeróbios seja gerado em pequenas quantidades, ele é gerado. E de tempos em tempos eu tenho que remover o excesso de dentro do sistema. Então, ao redor dos reatores anaeróbios, existem uma série de tubulações que trazem o lodo para ser examinado e que também indicam qual é a altura que a manta de lodo está ocupando. Com o passar do tempo, essa manta de lodo se reproduz, cresce e começa a ocupar regiões cada vez mais altas. Se uma dessas tubulações indicar que a manta de lodo já está muito alta, é hora de fazer uma descarga hidráulica, diminuir um pouquinho o volume ocupado por essa biomassa, por essa manta de lodo e continuar tratando o esgoto. Nós falamos então da fração líquida, falamos da fração sólida, agora resta falar um pouquinho sobre a fração gasosa, o tal do biogás. O biogás vai ser uma mistura formada principalmente por metano, mas também vai ter gás carbônico, CO2, hidrogênio, vapor de água, gases contendo enxofre. Tudo isso aí pode ter dois destinos prováveis. O primeiro e o mais comum é a queima. Então toda a estação anaeróbia costuma ter um flare ou um queimador que queima o gás, que queima o biogás antes dele ir para a atmosfera. O biogás ele é explosivo, então nós queimamos ele em condições controladas. Não somente isso, mas o metano ele é 21 vezes mais potencial para a estufa do que o CO2.
O metano tem 21 vezes mais poder de estufa, poder de reter o calor, do que o dióxido de carbono. Então, quando nós queimamos o metano, nós convertemos ele a CO2 e ele é uma forma menos impactante, que causa menos efeito estufa, menos aquecimento global. A segunda forma de tratar o biogás, que é a mais nobre de todas, porém a menos aplicada, é queimar esse biogás para a geração de energia, para a geração de calor. O biogás tem um alto poder calorífico por causa do metano, porém ele tem uma série de outros gases, alguns muito corrosivos, inclusive, que precisam ser removidos para que o metano possa ser concentrado e queimado. Então, esse biogás precisa passar por um processo de purificação para remover essas impurezas, para aumentar o teor de metano e ele então pode ser queimado para geração de energia. Então, finalmente, o ciclo se fechou. Tratamos o líquido, tratamos o sólido e tratamos a fração gasosa dentro de um único sistema. Fala aí se o tratamento de efluentes por via anaeróbia não é sensacional. A gente pega o que há de melhor na engenharia civil, na engenharia química, na engenharia ambiental, na engenharia sanitária, na engenharia mecânica e colocamos isso a favor do meio ambiente, tratando o esgoto, fazendo com que ele volte a ser o mais próximo possível água. Então é isso, galerinha. Falei bastante de processos anaeróbios, hein? E imaginar que tudo isso está acontecendo neste momento dentro do seu estômago. Você também é um reator anaeróbio em potencial. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa foi mal explicada, mal interpretada ou se eu falei alguma bobagem, deixa aí nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível. Se você puder deixar aquele joinha, um comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que se interessem por esse assunto, eu agradeço imensamente. Então, por hoje é só. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.